Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, nós estamos à espera do nosso Rei Salvador, Messias, que é o Cristo Senhor. E a profecia de Isaías que nós escutamos na leitura de hoje pode ser para nós uma imagem muito abstrata do que é a vivência diante do Messias. Talvez nosso olhar, nossa mente, nós até imaginamos que seria impossível viver aquilo que é dito na profecia de Isaías. Mas a vinda de Jesus ao mundo, a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus no mundo, já trouxe o sinal de paz e salvação para toda a humanidade. E esse sinal de paz e salvação, fonte e bênção de graça para todos os seres humanos. Nós, como eu disse no início da nossa reflexão, estamos aguardando a segunda vinda gloriosa de Jesus. E quando Jesus vier pela segunda vez e julgar toda a humanidade, e após esse julgamento, permanecer os eleitos de Deus, assim nós iremos viver novos céus e nova terra. A concretização, a realização daquilo que profetizou Isaías. A humanidade volta a viver no paraíso. No paraíso que nós perdemos pelo pecado dos nossos primeiros pais, e que cada vez que nós pecamos, cada vez que nós nos distanciamos de Deus, nós vamos nos distanciando mais do paraíso, que é o sinal visível e claro da nossa salvação, que é a certeza de nós estarmos na presença de Deus. E a imagem que o profeta Isaías apresenta hoje é o que nós vamos vivenciar quando, envolvido pela graça salvadora do Senhor, nós iremos experimentar e viver novamente no paraíso e na graça do Senhor. Por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, para que nós estejamos no reino, é preciso viver semelhante aos pequeninos do reino de Deus, aqueles que realmente se reconhecem necessitados do amor, da misericórdia do Senhor.
quando nós olhamos para nós, para a nossa miséria humana e percebemos: eu preciso de Deus, eu preciso da graça de Deus, nós estamos nos fazendo pequenino diante do nosso Deus imenso, que nos resgata, que nos salva. Agora, quanto mais, isso nosso Senhor diz para nós, quanto mais arrogante nós nos colocarmos diante do Senhor, quanto maior for a nossa soberba, mais difícil será compreender os mistérios do reino, mais difícil será para nós entrarmos no reino de Deus, porque o reino de Deus é o reino da humildade, o reino de Deus é o reino da entrega total da nossa vida e do nosso ser. E quando Jesus diz para nós: escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelastes aos pequeninos, toda a palavra de Deus é revelada para nós, principalmente na sua plenitude em Jesus Cristo. Nós temos então todos os meios necessários para que nós realmente estejamos juntos do Senhor, para que realmente nós experimentemos a salvação que vem de Deus. E por fim, olhemos a bem-aventurança que Jesus fala no Evangelho de hoje, uma bem-aventurança particular para os discípulos. E quando a palavra de Deus diz discípulos, está se referindo a todos nós. Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Nós somos um povo privilegiado, porque nós ouvimos a palavra, nós vemos o milagre de Cristo na Eucaristia todos os dias acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos orientados, encaminhados pela sã doutrina da nossa Santa Mãe Igreja Católica, ou seja, isso nos faz pessoas felizes, pessoas bem orientadas para o caminho da vida e da salvação. Aí pergunto: o que mais nós queremos para estar com Deus, para vivermos com Deus, para sermos de Deus? O que será que o Senhor precisa fazer mais para nós, para que realmente nós nos coloquemos como pequeninos e realmente façamos a vontade do Senhor na nossa vida? Nós somos felizes. Eu fico imaginando mesmo quantas pessoas passaram ao longo da história da salvação, ao longo da história do povo de Israel, e quiseram ter a oportunidade que nós temos de estar com o Messias, de ter Jesus na nossa vida, de tocar com as nossas mãos quando nós recebemos a Eucaristia. Que privilégio e honra maior do que essa? Que muitos profetas, aliás, todos os profetas da história da salvação, nenhum deles teve essa oportunidade, a não ser João Batista, que conviveu com Jesus. Mas, e nós valorizamos tudo isso? Valorizamos esse mistério revelado para nós na nossa vida? O que cabe a nós é isso: se fazer pequeno diante de um Deus grandioso, que se rebaixa, que se faz pequeno para estar muito perto de nós. Que nós possamos continuar vigilantes, com o coração e a vida em plena abertura para o Senhor que virá. Estamos esperando o Messias, que Ele, ao chegar, nos encontre desejosos da graça do reino de Deus.